Exokernel. Esse é um exemplo de exokernel. Como é que funciona o TLB-MIS no Aegis? Então vamos lembrar, a gente tem o exokernel no espaço do kernel, no espaço do usuário a gente tinha o ambiente para o usuário, que é composto de processos e a biblioteca LibreOS. Dentro da biblioteca LibreOS existe também uma tabela de tratadores de exceção. O que acontece quando você está executando um processo e o processo procura a página, acessar o endereço de memória na memória virtual e a página não está na TLB? O que acontece? Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma exceção. E essa exceção acontece no hardware. E aí o hardware vai avisar quem? Quem que o hardware avisa? O hardware avisa o sistema operacional, o exokernel. Então, o exokernel vai receber uma exceção do hardware. O que o exokernel tem que fazer? E agora ele tem que avisar a LibreOS. Então, o exokernel vai mandar uma exceção para o exokernel para tratar que não achou aquele endereço na TLB. Tá? O que o LibreOS tem que fazer? O LibreOS agora tem que percorrer a tabela de páginas dela para verificar se existe aquela entrada na tabela de páginas. Então, ela vai olhar o que é, procurar um endereço físico do número de páginas, dado o endereço da tabela de páginas. Dado o número de página virtual, você acha o número da página física. Depois que ela achou, o que ela tem que fazer? Ela tem que escrever no exokernel. Para ela avisar o exokernel, ela precisa, então, que é um security binding. Então, como nas aulas anteriores eu falei, ela vai precisar autenticar que ela tem poder de escrita. Então, ela tem que apresentar esse poder de escrita como? Apresentando a capability dela. Tá? Por exemplo, um token. Depois de apresentar o token, ela finalmente vai escrever na TLB do exokernel para escrever a TLB do exokernel para poder ter acesso à página. Alguns detalhes importantes. No passo 3, o que acontece se você não achar o mapeamento na tabela de páginas? Significa que a página não está em memória. Então, a LibreOS tem que pedir para o exokernel a página para ele buscar em disco e colocar em memória. E depois ele adiciona esse mapeamento na TLB da LibreOS. Além disso, e sobre aqueles guarantee methods, ou seja, os mapeamentos garantidos? O exokernel também mantém uma tabela, tá, de páginas para as páginas que têm mapeamento garantido. Então, quem vai garantir o mapeamento das tabelas de páginas com mapeamento garantido é o exokernel. O que é o exemplo de mapeamento garantido? Como eu falei na aula passada, por exemplo, ter as funções que tratam exceções, né? E a questão, por exemplo, de carregar o sistema operacional em memória. Então, e a tabela de páginas do próprio exokernel. Então, certas páginas não podem sair da memória jamais. Então, essas são que a gente chama de mapeamento garantido. E aí o LibreOS não consegue ver isso, o exokernel cuida disso. Além disso, outro aspecto importante é que o exokernel também mantém uma TLB. Só que a TLB, no caso aqui do exokernel, ela é em software. Tá? Então, quando dá a exceção aqui, a primeira coisa que o exokernel vai fazer, ele vai pesquisar se ele também tem na TLB dele um mapeamento da página o número de página virtual para o número da página física. Ou seja, que ele está diminuindo o custo do MIS.
Ou seja, aqui a gente está tentando melhorar o desempenho. Então, aqui só querendo também ter a memória TLP dele para tentar melhorar o desempenho. Sobre a TLP, alguns aspectos importantes. No exokernel, quando o sistema operacional troca de uma aplicação A para uma aplicação B, ele não precisa mais fazer o flush do TLP, não precisa mais fazer a descarga da TLP. Por quê? Porque quem mantém a TLP, algumas entradas da TLP é o LibreOS. Essa operação de descarregar a TLP ela é cara. Tá? E outro aspecto importante que eu falei no slide anterior é que o exokernel mantém uma TLP em software. Isso também é uma diferença de arquitetura. No exemplo aí do Aegis, foi feita a arquitetura MIPS, e aí o MIPS não tem a TLP em hardware. Então, eles fizeram a TLP em software. Já o processador Intel tem a TLP em hardware. Então, se você fosse portar a ideia do exokernel para o Intel, tem que fazer algumas modificações para por essa questão aí da Intel ter TLP em hardware, isso dificultar um pouco, porque o exokernel tem também uma TLP em software, além da TLP que o LibreOS usa, o exokernel também tem que ter uma TLP. Tá? A parte de transferência de controle protegido. O que é isso? Transferência de controle protegido. Então, aqui no caso, a gente está falando da comunicação entre LibOS, ou seria comunicação entre processos. Imagina que eu tenho uma LibreOS aqui, e aí eu faço uma A, e aí eu vou precisar chamar uma outra aplicação para fazer chamar a função lá full XY. Eu vou ter que retornar B. Então, no caso aqui, vou transferir o controle do LibreOS A para o LibreOS B. Como é que isso funciona? Eu vou fazer o controle de transferência da LibreOS A para a LibreOS B. Então, o que acontece? A LibreOS A vai fazer uma chamada de função para a LibreOS B. Como é que isso funciona? Então, a LibreOS A vai chamar a função da API do exokernel e a função do exokernel vai passar para um tratador da LibreOS B. Aqui a gente tem a API do Aegis, tá? Então, essa chamada de função que eu estou me referindo é a scall, ou seja, é uma chamada síncrona de transferência de controle. Então, nós temos aqui a API do Aegis, e aí a gente pode ver que tem aqui yield, scall, call, alloc e lock. Estou falando aqui do exemplo do scall e a call, tá? Que são chamadas de transferência de controle protegido de uma LibreOS para outra. Então, como é que eles fizeram no Aegis? Eles fizeram isso através de memória compartilhada. Então, existe uma página de memória que pode ser compartilhada tanto por A quanto por B. Os dois podem ler e escrever. Então, a LibreOS A escreve nessa página compartilhada a chamada full e os parâmetros x e y. Depois ela vai chamar a API do sistema operacional, scall, para o exokernel. E o exokernel então vai e chama a LibreOS B, que vai ler, né, na tabela de página compartilhada qual a função que é XY. Aí a LibreOS B vai chamar a função, os parâmetros, vai executar, vai ter a resposta e vai retornar. Aí ele retorna escrevendo o endereço também nessa memória de página compartilhada. E aí ele retorna e o exokernel vai e chama de LibreOS de novo que vai ler o valor retornado. Então, dessa maneira, a gente tem a comunicação entre LibreOS utilizando memória compartilhada. LibreOS B. Então, o handler do LibreOS B vai computar, chamar a função XY, computa e vai escrever de volta para a memória de página compartilhada. Como é que funciona no Unix para fazer Inter-Process Communication? Então, no Unix, aqui está o kernel, aqui está a aplicação, e aí você consegue um processo comunicar com o outro com memória compartilhada uma opção, e a outra Linux provê, né, o pipe. Né? Então, você tem lá o pipe, que são, na verdade, descritores de arquivo, para fazer a comunicação entre processos.
Finalmente, o Exocanyon permite você ter flexibilidade. Você pode mudar uma LibreOS de uma aplicação para outra. Então, no final do artigo, ele descreve, por exemplo, que você pode alterar a estrutura da tabela de páginas. Aí ele comenta aí sobre tabela de páginas invertidas, que é interessante para alguns tipos de aplicações. Você também pode alterar os escalonadores de cada aplicação. Então, a aplicação tem o seu próprio escalonador dela e pode escolher. Então, isso permite você ter um ambiente mais flexível para as aplicações. Então, as aplicações que escolhem agora tem a ver com o princípio fim a fim. Tá? Então, essa aqui é a ideia do Exocanyon e que acaba então o módulo do Exocanyon. Muito obrigado, pessoal. Por hoje é só.